Você sabia que toda a história da humanidade, segundo a Bíblia, está dividida em 7 eras diferentes? Desde o Jardim do Éden até o reinado de Cristo no milênio, Deus revelou seu plano passo a passo, lidando com o homem de formas diferentes. Neste vídeo, você vai conhecer as 7 dispensações bíblicas, entender o que aconteceu em cada era, o que Deus esperava do homem e o que cada uma dessas fases revela sobre o caráter divino e o destino da humanidade. Fique até o final, porque o último capítulo revela o que ainda está por vir e como você faz parte dessa história. A Era da Inocência. O Jardim da Obediência. A primeira dispensação começa com a criação da humanidade. Deus cria Adão e Eva e os coloca no Jardim do Éden, um ambiente perfeito, sem pecado, dor ou morte. Eles viviam em completa comunhão com Deus. A única exigência divina era simples: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16-17. Enquanto obedeceram, viveram em inocência. Essa era revela a responsabilidade do homem de obedecer, mesmo sem o conhecimento do mal. No entanto, ao cederem à tentação da serpente, Adão e Eva quebraram a ordem de Deus, e o pecado entrou no mundo. Gênesis 3:6-7. A consequência foi a separação entre Deus e o homem, a perda da inocência e a expulsão do Éden. Essa dispensação mostra que, mesmo num ambiente perfeito, o ser humano pode escolher desobedecer. A lição para nós hoje é clara: o pecado nasce da escolha de desviar-se da vontade de Deus, mesmo quando tudo parece estar bem. A inocência, uma vez perdida, não pode ser restaurada sem redenção. Versículo-chave. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Gênesis 3:3. Após a queda de Adão e Eva, Deus não abandonou a humanidade. Ao contrário, permitiu que o homem agisse de acordo com a própria consciência, agora despertada para o bem e o mal. A Era da Consciência. O peso da escolha. Essa segunda dispensação se estende de Gênesis 4 até o dilúvio em Gênesis 8. Nessa era, as pessoas tinham o senso do certo e do errado, mas não havia uma lei escrita nem governo humano. Cada um fazia o que achava correto. A história de Caim e Abel revela como a consciência humana, sem orientação divina, pode ser corrompida. Caim matou seu irmão mesmo sabendo que aquilo era errado. A maldade se multiplicou rapidamente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Mesmo assim, Deus ainda falava ao coração do homem, como fez com Noé. Porém, a corrupção generalizada levou ao juízo. O dilúvio. A lição é que a consciência humana, por si só, não basta para manter o homem justo diante de Deus. Sem direção, o coração humano se inclina para o mal. Hoje, muitos vivem pela própria consciência, sem a palavra. O resultado? Confusão moral e espiritual. Precisamos de uma consciência moldada pela verdade de Deus. Versículo-chave. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara. Gênesis 6:5. A Era do Governo Humano. Autoridade com responsabilidade. Depois do dilúvio, Deus estabelece uma nova ordem. Ele entrega ao homem autoridade para governar, punir o mal e preservar a vida. É o início do governo humano, com responsabilidade civil. Essa era vai até a Torre de Babel. Gênesis 11. Deus abençoa Noé e sua descendência e os manda espalhar-se pela terra. Mas o ser humano novamente desobedece. Em vez de se espalhar, decide construir uma cidade e uma torre para fazer um nome para si. A Torre de Babel representa o orgulho humano tentando alcançar Deus pelas próprias forças. Como consequência, Deus confunde as línguas, espalha os povos e interrompe aquele sistema centralizado e rebelde. O governo humano, sem submissão ao Senhor, transforma-se em tirania, idolatria e rebelião. Hoje, vemos reflexos disso em sistemas humanos corrompidos que ignoram Deus. O poder dado por Ele deve ser usado com temor e justiça, não para exaltação pessoal ou controle absoluto. Versículo-chave. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis 11:7. A Era da Promessa. Um povo, uma aliança. Deus escolhe um homem, Abraão. Com ele, inicia uma nova dispensação, baseada em promessas e fé. Gênesis 12.
Deus promete a Abraão uma terra, uma descendência e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Essa era se estende até a saída do Egito. A fé de Abraão é colocada à prova várias vezes. Mesmo com falhas humanas, Deus permanece fiel. Isaque nasce, Jacó é escolhido e seus 12 filhos se tornam as tribos de Israel. A promessa divina continua firme, mesmo em meio às imperfeições do povo. Contudo, o povo vai para o Egito e acaba escravizado. Isso mostra que, apesar da promessa, a desobediência e a falta de fé trazem consequências. Mas Deus não quebra sua palavra. Ele ouve o clamor do seu povo e prepara Moisés para libertá-los. Essa dispensação revela que Deus age com base em promessas eternas. Hoje também vivemos pela fé nas promessas divinas. Mas fé exige perseverança e confiança, mesmo quando tudo parece perdido. Versículo-chave: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. A era da lei, o padrão divino revelado. Com a libertação do Egito, Deus conduz Israel até o monte Sinai e entrega a Moisés a lei. Êxodo 20. Começa a era da lei, uma aliança baseada na obediência aos mandamentos, rituais e sacrifícios. Ela durou até a vinda de Cristo. A lei tinha um propósito claro: mostrar o que era o pecado e como se aproximar de Deus. Era um sistema justo, mas exigente. O povo falhava repetidamente. Deus então estabeleceu sacerdotes, o tabernáculo e o sistema de sacrifícios para manter a comunhão. O problema não estava na lei, mas na incapacidade humana de cumpri-la. A lei foi dada para conduzir o homem à consciência de que precisava de um Salvador. Mesmo com todos os sinais, Israel rejeitou Deus muitas vezes. Hoje, alguns ainda tentam viver pela lei, buscando justiça pelas obras. Mas a Bíblia é clara: a salvação não vem da lei, e sim pela graça. A lei nos aponta para Jesus, o único que cumpriu toda a justiça de Deus. Versículo-chave: A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. A era da graça, o tempo da salvação. Com a morte e ressurreição de Jesus, inicia-se a era da graça, a mais longa dispensação até agora. Deus oferece salvação gratuita pela fé, não pelas obras. Efésios 2:8-9. É o tempo em que a igreja é chamada a anunciar o evangelho ao mundo. O Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, e agora cada pessoa pode ter comunhão direta com Deus. Essa era é marcada pelo perdão, pela reconciliação e pelo chamado à santidade. A graça não anula a justiça divina, mas oferece um escape por meio de Cristo. É o tempo em que vivemos hoje. Mas essa era tem fim. Quando Cristo voltar, virá julgamento. Por isso, é urgente responder ao chamado da graça. Muitos rejeitam essa oferta, vivendo como se houvesse tempo de sobra. Hoje é o dia da salvação. Essa é a era da oportunidade. Não sabemos quanto tempo ainda resta, mas sabemos que Deus continua chamando. Versículo-chave: Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. A era do reino. Cristo reina com justiça. Após o fim da era da graça e da grande tribulação, Jesus voltará para reinar literalmente sobre a terra por 1000 anos. Apocalipse 20:1-6. Será a era do reino, também chamada de milênio. Satanás será preso e Cristo governará com vara de ferro. Será um tempo de paz, justiça e restauração. As nações obedecerão ao Rei verdadeiro. Israel ocupará seu papel profético e o conhecimento de Deus encherá a terra. Mesmo assim, ao final, Satanás será solto por um pouco de tempo e muitos ainda o seguirão. Isso prova que mesmo em um mundo perfeito, o coração humano ainda pode escolher o mal. Por isso, após o milênio, Deus executará o juízo final e só então iniciará a eternidade. A era do reino mostra que o plano de Deus é perfeito do início ao fim. Tudo se cumpre. Jesus, que veio como cordeiro, voltará como rei. A promessa feita lá atrás a Abraão se cumprirá plenamente. Versículo-chave: Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 26. Diferentes ao longo do tempo.
Essas fases são chamadas de dispensações, e cada uma delas tem um propósito específico, uma responsabilidade humana e um fim que marca uma nova etapa. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos. Fiquem com Deus.